No último vídeo nós vimos como o átomo de Rutherford resolve um problema que foi encontrado no átomo de Thomson. Mesmo assim, o átomo de Rutherford apresenta alguns problemas. O primeiro deles é quanto à ideia de um sistema planetário, que seria essa característica de ter um núcleo no centro com a maior parte da massa e elétrons orbitando em volta. Essa definição gera um problema do ponto de vista de estabilidade do átomo. Pensem no seguinte, os elétrons poderiam estar separados em volta do núcleo ou poderiam estar orbitando o núcleo. E os dois casos são instáveis. Se os elétrons estão parados, então por causa da carga positiva do núcleo, os elétrons serão atraídos até ele e isso resulta no átomo de Thomson. Por outro lado, se eles estão girando, isso é um paralelo perfeito com o sistema solar. O Sol, que seria o núcleo no centro, e os planetas, que seriam os elétrons, girando em volta. O sistema solar é mecanicamente estável. Isso se nós considerarmos somente a massa dos planetas. No entanto, diferente de planetas, tanto os elétrons quanto o núcleo têm cargas. E de acordo com a teoria eletromagnética clássica, toda partícula carregada em movimento acelerado libera energia na forma de radiação. E lembrando da conservação de energia, se o elétron emite energia na forma de luz, ou radiação, essa energia tem que vir de algum lugar. E qual é a energia que o elétron tem? A energia cinética do seu movimento circular. Então ele iria lentamente transformar a energia da sua órbita em radiação. E isso o faria lentamente se aproximar do núcleo na forma de uma espiral até colidir com ele. De fato, Rutherford estava errado. Mas não era só ele, faltava um detalhe crucial na física. O próximo avanço do nosso entendimento do átomo estava em uma outra coisa que o modelo atômico de Rutherford não explicava: o espectro de luz dos átomos. Newton mostrou em 1666 que um feixe de luz de cores diferentes refratam para diferentes ângulos quando incidem em um prisma. A configuração de cores provenientes do prisma é chamada de espectro. Um arco-íris, de certa forma, é o espectro da luz visível, o conjunto de comprimentos de onda da luz que o olho humano é capaz de enxergar. E foi uma chama que proporcionou os primeiros passos para a análise química por meio da espectroscopia, através do trabalho de Bunsen junto com Kirchhoff, nos quais várias substâncias eram colocadas nas chamas do bico de Bunsen. Ao aquecer materiais diferentes, a cor da chama muda e nós podemos medir os seus espectros. A partir do trabalho deles foi possível descobrir elementos químicos desconhecidos na época. O hélio, por exemplo, foi descoberto primeiro no Sol e só depois aqui na Terra. E isso que é a espectroscopia, o estudo da luz que os objetos emitem para estudar sua composição. Quando um gás monoatômico é aquecido até uma temperatura bem alta, ele emite luz. Se você usar um prisma, é possível separar cada cor e assim você terá um espectro. Esse espectro mostra os tipos de luz que cada átomo emite, e é isso que nós chamamos de espectro atômico. Ele é composto de linhas bem finas, chamadas de linhas espectrais. E além disso, a luz emitida é bem característica de cada átomo. Esse espectro é uma assinatura do átomo. Além disso, sabia-se que ao incidir uma luz branca, isso é, uma luz contendo todas as cores, em um gás monatômico e em seguida usar um prisma para observar o espectro, nós vamos ver que algumas cores sumiam e adivinhem quais eram. As mesmas cores que estão no espectro de emissão. Ou seja, quando os átomos recebem energia, eles emitem certas cores muito específicas. E quando eles são iluminados, eles absorvem essas exatas mesmas cores. Mas toda essa absorção de energia acontece em frequências muito específicas. Átomos não emitem ou absorvem luz em qualquer frequência, como era esperado pela teoria eletromagnética clássica. Tanto Thomson quanto Rutherford até tinham explicações para o espectro dos átomos, mas elas eram insuficientes e não era possível calcular qual luz seria emitida por eles. O próximo modelo atômico é um passo para longe da física clássica, já em direção ao futuro da física, a física quântica. A solução da instabilidade do modelo de Rutherford foi explicada por um físico chamado Niels Bohr. Bohr fez 4 postulados, que foram: primeiro, um elétron e um átomo se movem em uma órbita circular em torno do núcleo sob a influência da atração coulombiana entre o elétron e o núcleo. E isso obedece às leis da mecânica clássica. Segundo, em vez de uma infinidade de órbitas possíveis segundo a mecânica clássica, um elétron só pode se mover em uma órbita na qual o seu momento angular orbital é um múltiplo inteiro da constante de Planck. E é aqui que tudo muda do modelo de Rutherford. A constante de Planck é uma nova grandeza física da nova física da época, física quântica. E o que Bohr está dizendo é que o elétron não pode orbitar qualquer órbita. E essa frase ficou estranha. Existem restrições que limitam quais órbitas e energia um elétron pode ter. Terceira, apesar de estar constantemente acelerado, um elétron que se move em uma dessas órbitas possíveis não emite radiação eletromagnética. E quarta,
Há emissão de radiação eletromagnética quando um elétron, que se move inicialmente sob uma órbita de energia total EI, muda para a órbita com energia EF. A frequência da radiação emitida é igual a EI menos EF dividida pela constante de Planck. Ou seja, um elétron pode estar numa órbita de alta energia e quando ele se move para uma órbita de mais baixa energia, ele emite luz na forma de um fóton. Um detalhe importante com relação ao modelo de Bohr é o conceito de fóton. Fótons podem ser definidos como pacotes de ondas eletromagnéticas que têm energia bem definida. Essa energia é igual à constante de Planck multiplicada pela frequência da onda. O primeiro postulado usa a mecânica do modelo de Rutherford, por isso algumas fontes chamam esse modelo de Rutherford-Bohr. O segundo postulado introduz a quantização do momento angular e, por consequência, a quantização da energia nas órbitas dos átomos. Ou seja, existe um número limitado de energias que um elétron pode ter ao orbitar um átomo. E quando ele muda de energia, ele emite luz num comprimento de onda bem específico. Exatamente como era observado nos experimentos de espectroscopia. O terceiro postulado elimina o problema da estabilidade de um elétron se movendo em uma órbita circular, simplesmente postulando que essa característica não é válida para o caso de um elétron atômico. E sinceramente, isso é só aceitar o que era observado experimentalmente. Bohr provavelmente entendia que o seu modelo não era perfeito, mas ainda assim era um grande avanço. O modelo de Bohr foi o primeiro modelo que não era completamente física clássica. Na verdade, é um modelo misto. Ele supõe que o elétron se move em uma órbita circular obedecendo a mecânica clássica, mas ao mesmo tempo ele usa a ideia não clássica de quantização da energia. Supõe-se que o elétron obedece uma característica da teoria eletromagnética, que é a lei de Coulomb, mas não outra, que é a emissão de radiação de partículas aceleradas. Mas um grande fator que devemos encarar é que a teoria clássica da física foi feita pensando em sistemas macroscópicos. Só que agora nós estávamos falando de sistemas microscópicos. Conforme vamos explorando essa escala de tamanhos extremamente pequenos, as coisas vão se tornando cada vez menos intuitivas. O importante do modelo de Bohr é que os elétrons não podem mais orbitar a qualquer distância do núcleo. Eles precisam estar em órbitas específicas com energias específicas. Vamos pensar que um átomo tem um número possível de órbitas. Se um elétron estiver numa órbita mais afastada, digamos a quarta órbita, ele tende a voltar para a órbita de mais baixa energia. Quando ele fizer isso, ele vai emitir o excesso de energia entre a órbita que ele está e a órbita que ele vai na forma de luz, que são os fótons. E esse é o espectro de emissão. É o elétron mudando de órbitas de alta energia para órbitas de mais baixas energias. Só que o retorno do elétron ao seu estado fundamental não é um caminho único. Por exemplo, se ele for da quarta órbita para a terceira, e depois para a segunda, e por fim para a primeira, que é o seu estado fundamental, nós temos 3 transições, ou seja, 3 emissões de fótons com energias diferentes. Ou então ele poderia ter ido direto para a órbita de mais baixa energia, ou qualquer uma das outras possibilidades entre elas. As diferentes possibilidades de transição explicam as diferentes cores no espectro de luz de um átomo. E a quantização da energia explica por que as cores emitidas são bem específicas, que nós chamamos de discretas. E fazendo as contas, o modelo de Bohr explica as transições de estados e concorda totalmente com os resultados experimentais para as linhas espectrais. E explicar isso foi revolucionário, mas o próprio modelo de Bohr tinha os seus limites. Ele não explica bem o que era essa transição entre órbitas, e a mistura entre usar as teorias da física clássica junto com a nova teoria quântica deixava os físicos desconfortáveis. E isso não é culpa do Bohr. As ferramentas matemáticas para uma descrição satisfatória do átomo ainda não existiam. Um avanço significativo só seria possível com o avanço da mecânica quântica, e o próprio Bohr contribuiu para isso acontecer. O modelo de Bohr representa um passo modesto em direção ao futuro da física, e representa também o fim da física clássica, e infelizmente também representa o fim do nosso curso. O próximo grande modelo atômico seria o átomo de Schrödinger, que já inclui diversas ideias da mecânica quântica, e faz um rompimento drástico com várias das ideias que nós mostramos nesse curso. E para explicar algo assim, no nível de detalhes adequados, eu iria precisar de um outro curso só sobre física quântica. Mas antes de encerrar esse vídeo e oficialmente o curso, eu preciso dizer para vocês o quanto esse projeto significou para mim nos últimos 3 meses. Eu espero que esse curso de física básica tenha ajudado vários de nós não só a entender conceitos que talvez tivessem ficado difíceis em um primeiro momento, mas também aumentar essa sensação de paixão que todos nós podemos ter sobre ciência.
No momento em que eu estou gravando esse vídeo, o curso já passou de 3 milhões de visualizações, o que faz dele o maior curso de física básica no YouTube brasileiro. E essa é uma conquista nossa, minha e de vocês. Nós estamos juntos garantindo um acesso à educação e conhecimento gratuito de qualidade para estudantes que, como você, estão acompanhando aulas ou buscando melhorar o seu conhecimento usando a internet. E não existe sensação melhor para um YouTuber do que ver o seu trabalho sendo utilizado de maneira tão sincera para melhorar o dia a dia das pessoas que o acompanham. E por isso eu serei eternamente grato a todos vocês. Muito obrigado e até a próxima!